Alô? Reaberto o trabalho, peço ao meu secretário que faça a verificação de seus vereadores. Está presente, vereador Chaves, Helenice, João Henrique, Zé Eduardo, Tite, Odair Pirinoto, Bira, doutor Ademir, Claudinho, Fernando Betti e Claudinei Damalho. Em deliberação, projeto de resolução número 9/2015. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moção 131 de 2015, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Envia moção de aplausos à dupla sertaneja Júlio Cedo e Rafael, pelo lançamento do primeiro CD. Em deliberação, aprovado oficia moção 131, sobre o inscrito vereador Fernando Betti, Bira, Claudinei, Odair Pirinoto, Rui, Tite. Está presente o vereador Gerson. Moção 132 de 2015, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, envia moção de congratulações à enfermeira coordenadora Ellen Rose Freitas, do Centro de Especialidades Dr. João Batista de Figueiredo Costa. Em deliberação, aprovado a moção 132, sobre o inscrito vereador Claudinho. Justificativa? O que lê a justificativa? Só um minuto. Moção 132. A moção 131, subscrito pelo vereador Claudinho, Fernando Betti, Claudinei Damalho. Solicita a Casa, depois de ouvido o plenário, que seja enviado ofício à senhora ilustríssima Ellen Rose Freitas, enfermeira coordenadora do Centro de Especialidades Dr. João Batista de Figueiredo Costa, pelos serviços prestados nos atendimentos aos pacientes ostomizados, feridas venosas, arteriais e cirúrgicas. Portanto, cabe-nos dar o elogio merecido a esta grande profissional e reconhecer seus méritos. Vale lembrar que, no cenário nacional, a situação do atendimento médico está precária, e mesmo passando por dificuldades, esta nobre profissional faz o possível para que as pessoas tenham, de melhor forma, o atendimento adequado para as suas necessidades. Com satisfação, nos mostramos favoráveis a profissional que diuturnamente vem se desdobrando com eficiência nesta árdua tarefa em manter dentro de um padrão saudável a saúde pública. A moção 132, subscrito vereador Rui, João Henrique. Em deliberação, aprovado oficia a moção 132. Requerimentos. Está presente no plenário o vereador Rui e o vereador Roberto Campos. Requerimentos. Requerimento 607 de 2015, de autoria de todos os vereadores desta Casa. Solicita ao Executivo informações sobre a existência do convênio com a Santa Casa Carolina Malheiros. Em deliberação, aprovado oficia requerimento 607. Requerimento 608 de 2015, de autoria de todos os vereadores dessa Casa. Solicita informações e providências sobre o postinho do Jardim das Aleias não estar sendo utilizado pelos moradores. Em deliberação, aprovado oficia requerimento 608. Requerimento 609 de 2015, de autoria do vereador Leonide Chaves Júnior. Solicita a formação de uma comissão de estudos para verificar denúncias referentes à biosaúde. Pela ordem, senhor presidente. O vereador já não deu entrada semana passada sobre esse requerimento? Não? 608, né? 608. 609? Isso, 609. Perdão. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Saúde. Requerimento 610 de 2015, de autoria dos vereadores que participam da Câmara Itinerante. Solicita a construção de uma praça em frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus, no bairro Jardim São Paulo. Em deliberação, aprovado oficia requerimento 610.
Requerimento 611/2015, de autoria dos vereadores que participaram da Câmara Itinerante. Solicita informações e providências sobre a possibilidade da instalação de iluminação na pista de caminhada em torno do piscinão da Henrique Martarello. Em deliberação, aprovado, oficio requerimento 611. Requerimento 612, de autoria dos vereadores que participam da Câmara Itinerante. Solicita a informação se existe um plano para a conservação, preservação e transformação em área de lazer os açudes localizados no Jardim Solar do Mantiqueira. Em deliberação, aprovado, oficio requerimento 612. Requerimento 613/2015, de autoria do vereador Gerson Araújo, solicita pavimentação na pista do piscinão do DR. Em deliberação, aprovado, oficio requerimento 613, subscrito vereador João Henrique, Odair Perinoto e Claudinei D'Amato. Requerimento 614/2015, de autoria dos vereadores que participam da Câmara Itinerante. Solicita ao prefeito municipal os estudos necessários para que possamos, na maior brevidade possível, o alargamento da rua João Lopes Messias, no trecho compreendido entre a rua Henrique Martarello e a avenida Ovídio Bassi, no Jardim Amélia. Em deliberação, aprovado, oficio requerimento 614. Requerimento 615/2015, de autoria do vereador Gerson Araújo. Solicita a troca de lâmpada queimada na pracinha Anésia, que se localiza no cruzamento da rua Benjamin Constant com a rua Riachuelo. Em deliberação, aprovado, oficio. Requerimento 616/2015, de autoria dos vereadores que participam da Câmara Itinerante. Requer informação sobre construção de calçada em área pública na rua Jonas Vieira de Barros, no lado do córrego do Bananal. Em deliberação, aprovado, oficio. Requerimento 617/2015, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior. Solicita à mesa a constituição de uma comissão de estudos para apurar irregularidades na prestação de contas apresentadas pela SE, referente à realização da festa junina. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Requerimento 618/2015, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Solicita informações sobre a inscrição de programa habitacional denominado Jardim Aurora, estar sendo realizado pela Prefeitura. Em deliberação, aprovado, oficio. Requerimento 619/2015, de autoria dos vereadores que participam da Câmara Itinerante. Solicita informações ao chefe do Executivo sobre a realização do estudo técnico e desenvolvimento de projeto visando melhorias no trânsito na Avenida João Batista de Almeida, na confluência com a rua Henrique Martarello e Eduardo Lopes Castilho. Em deliberação, aprovado, oficio. De acordo com o artigo 123 do regime interno, devido ao prazo esgotado, os documentos constantes na pauta, que ainda não foram apreciados, retornarão no roteiro da próxima sessão ordinária, a ser realizado no dia 31/9. Esgotado, declaro o expediente encerrado. Passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do inscrito no pequeno expediente. Não tem nenhum inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro mesmo por encerrado, passando a sessão a parte destinada ao grande expediente. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que solicite a verificação de inscrito para o uso da tribuna livre nesta noite. A primeira inscrição trata-se da senhora Rosimeire Pavim, que irá solicitar a construção de um bueiro em frente à sua casa, na rua Madre Maria Inês, 180, no bairro Jardim del Plata. Maria Inês está presente? Não, próximo inscrito, então. A próxima inscrição trata-se do senhor Paulo Germano Júnior, que falará sobre a falta do CEP, porque local consta como zona rural e o problema com o açude que foi esvaziado no bairro Parque dos Resedás. São Paulo, o senhor pode entrar ali, o senhor tem 7 minutos. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Liga ali embaixo, perto do botão. Isso. Não. Aí eu... Boa noite a todos. Estou aqui para o problema nosso. Tudo bem, boa noite.
Levanta. Alô, boa noite. Tudo bem. A respeito não só da falta do CEP, né, no bairro do Residaz, da primeira etapa, que tá meio estranho, porque foi entregue a segunda e a terceira, e já tem circular, algumas torres de telefonia, e toda vez que a gente vai lá, a gente só vai lá, não tem CEP, e a zona rural ainda. E está causando problema para muitos moradores, que tem que se locomover debaixo de chuva, tudo, para pegar circular, e as demais correspondência, tudo em questão. E o açude, porque estava uma falta de água imensa aí, em todos os lugares, foi esvaziado um açude que poderia ter se transformado numa praça, um lugar de lazer, para deixar o bairro, acho que, coerente para todos os moradores, né? Porque vai ser feito também uma escola, parece que já está em construção, e fizeram uma passagem lá de quebra-galho para os trabalhadores, e está meio perigoso. O bueiro está com a tampa aberta, tem pedestres usando, famílias direto, que são mães, né, levando as crianças só para pegar o leite, tudo, isso está meio perigoso, a falta de iluminação está totalmente precário. E o mais importante é isso aí, pudesse dar uma olhada, porque esse açude poderia ter sido, não sei porquê, tem todos os açudes na cidade, porque só lá estava causando problema. Entendeu? Tá estranho, o buraco que está lá já está com lixo, colocaram fogo, entendeu? Tá perigoso para bichos, as pessoas entram, as crianças lá atrás de pipa. Entendeu? A casa vai encaminhar o pedido do senhor, né, já tem vários pedidos, o vereador pediu. Eu vou suspender esse trabalho, porque o Chaves quer fazer uma pergunta para o senhor. Então, suspendo esse trabalho mentalmente aí por 5 minutos. Doutor Chaves. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claudinei. Eu estive presente semana passada, conversei com o Paulo, e hoje eu entrei em contato com o João Gabriel, e o João Gabriel falou que existe a possibilidade, sim, de reativar o açude. Inclusive, ele quer marcar uma reunião com os moradores do Resedaz 1, 2 e 3, porque, segundo ele, o açude ainda não foi reativado pelo fato lá que nós discutimos aquele dia de ser um perigo para as crianças. Sim. Então ele quer ouvir primeiro a população, mas existe a possibilidade sim de ser reativado o açude. Tá? Eu tinha falado para o senhor. Outro assunto que nós debatemos aquele dia, acho que você esqueceu, foi com relação aos bueiros. Ah, sim. Verdade, existe os bueiros lá no Resedaz 1, eles estão bem na entrada dos carros. Isso está dificultando as pessoas a guardarem os seus carros. E outro assunto interessante que ele me mostrou, nós andamos lá, a metragem dos terrenos. Existe uma diferenciação muito grande nos terrenos. Tem terrenos lá com quase 600 metros quadrados. E tem terrenos lá que não tem nem a metragem que deveria ter pelo programa Minha Casa Minha Vida. Está correto? Tem, isso mesmo, é verdade. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige. Não, não, de forma alguma. Tá? E Claudinei, eu acho que assim, o mais importante é que é um conjunto habitacional, só que consta até hoje como zona rural. Como foi feito isso pela Caixa? Como foi liberado esse dinheiro para construir um conjunto habitacional na zona rural? Eles não têm CEP. Para eles poderem ter celulares, precisam pegar endereço de parentes ou amigos distantes para poderem instalar o telefone lá. Então, acho que são situações que nós podemos fazer um documento em nome de todos e pedir para corrigir. Outro assunto que já deu entrada na casa hoje, que toda a casa pediu, foi o uso do posto do Azaleias pelos moradores do Resedaz, do Azaleias. Qual que é o outro bairro, Paulo? Acho que é não, IP. IP não. Tulipa, exato. Isso, Tulipa. Porque assim, tem o bairro do Azaleias, como foi discutido semana passada, e o pessoal, eles não podem utilizar o postinho de saúde. Eles têm que pegar, por exemplo, os moradores. O Paulo, não sei que bairro morava onde, Paulo? Eu mesmo lá no Durval. Então, quer dizer, toda a minha documentação, toda a minha família, a gente, os moradores ainda tem que usar endereço de outro isso, ao bairro pertencente ainda, qualquer posto, se tem que ser o pertencente devido à falta de CEP. Então, no exemplo do Paulo, que morava no Durval, ele tem que utilizar o postinho do Durval. Muitas vezes não tem o circular que ele mesmo citou com relação ao circular, que passa muito poucas vezes e em poucas ruas, né? Então, eu acho que são todas situações pertinentes ao bairro todo e que nós todos podemos fazer um documento em nome de todos da casa pedindo essa melhoria. E com relação ao açude, o João Gabriel vai marcar um dia comigo, nós vamos até lá, você poderia liderar isso, certo? Com certeza. Depois você tem meu contato, poderia ter contato comigo, pode poder marcar um dia e ir lá e discutir com relação ao açude. Com certeza, tá? Eu assim agradeço. Obrigado e
Tá ok. Claudinei, tá ótimo. só uma coisinha só. Boa noite, Paulo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Com respeito ao CEP, você Sim. chegou a procurar a prefeitura, o departamento competente para isso? Já, a minha esposa no começo, antes de nós mudarmos, já foi solicitado sim o que poderia ser feito. E eles falam, a gente tem que ver ainda. Mas no caso consta a parte elétrica, né, e a SADESP. Falou, a gente vai ver. Até Não hoje, tomaram nenhuma posição. não, eles não deram satisfação nenhuma. Não adianta nem a gente ir lá que, até inclusive minha esposa foi pegar o leite, né, que eles entregam. Parece que eles estão colocando uma torre lá de telefonia e a circular já passando. Ela perguntou pro cara que estava instalando, falou, mas por quê? Falou, lá não tem CEP ainda. Quando eles resolver, a gente até, quer dizer, foi o primeiro bairro a ser entregue e os demais estão sendo tudo resolvido. E nós ali estamos... E na prefeitura, lembra qual setor que ela procurou ou não? Você lembra? Foi minha esposa. Você lembra com quem que você falou? Foi aqui nesse prédio? No correio mesmo, E na coisa não... Só pra saber isso. Só para saber se a prefeitura fez a parte dela, que é mandar o ofício, né? Manda a lei, o projeto propriamente dito para o correio, aí o correio toma as providências. Então, só para saber, tá, mas okay. amanhã eu tomo. Obrigado. Eu, Claudinei. Paulo. Pois não, boa noite. Boa noite, tudo bem? O problema é o seguinte, eu fui até os Correios para saber por que não tem os carteiros, o serviço de correio lá no Resedas. Sim. E o problema não é a instalação só do CEP. Você tem que ter a liberação da contratação dos profissionais para poder percorrer o Resedas. Você tem uma ideia da dificuldade dos Correios? Que o Jardim das Rosas não tem carteira. O Tulipa tem, o Acácia não tem e o Hortência não tem. Então não é um problema do Resedas. Toda aquela região, os loteamentos novos, com exceção do Tulipa, não tem carteira. Brasília que tem que decidir. Ah, sim. Não, tudo Brasília que tem que autorizar a contratação. Eu fui conversar com o gerente aqui, sem a contratação, a hora que eles autorizar a contratação, automaticamente vai ser instituído o CEPS. Ah, certo. Para que tenha o profissional que possa ir lá. Essa foi a informação que me deram. Inclusive, no dia que teve a inauguração da terceira etapa do Resedas, o prefeito entregou um ofício ao deputado Silvio Torres, pedindo para que ele falasse diretamente lá em Brasília, com a direção do Correio a respeito desse problema. E a Câmara já fez 2 ou 3 documentos nesse sentido também. Então, a informação que eu tenho do Correio é que não só o Resedas, começo dos bairros, tem bairros já há mais de 2 anos, não tem, por falta de profissional. Muito obrigado. Obrigado. Então, inclusive é o que eu falo. Não foi exatamente como estou falando. O senhor já tem mais profundidade nas informações. A gente pergunta ali, por exemplo, eu vejo a circular passando. Mas por quê? A resposta dele é porque não tem CEP. O senhor entendeu? Então, é como que eu estou levantando em questão por causa disso. Eu quero deixar bem claro que você tem razão, acho que é importante a população participar. De repente, você tem a informação, a gente soma tudo isso, o Chaves foi lá, eu acho que é isso, a gente tenta resolver o problema da população. São 930 casas lá, loteamentos populares, ou loteamento que se inaugura tudo de uma vez. Realmente, no começo tem os seus problemas, mas depois ele vai se... Foi assim com o Durval, fica 1º de maio que eu morei lá, foi lá com a Europa e assim por diante. O que a gente tem que fazer é o que você está fazendo, trazer a reivindicação, e nós, vereadores, ouvir vocês, e cada um dentro da sua área procurar ajudar para que o bairro, daqui a pouco, vai ser todos os problemas resolvidos, tá bom? Lógico, com certeza. Viu, Paulo? Por isso até que eu perguntei para você, para saber se a prefeitura já havia tomado esse pedido. Então. Agora, o próprio Tite, que foi entregue até na mão ele tinha do mais Silvio Torres, né? Então, acho que já é um caminho andado, mas a gente dá uma outra apertada neles aí. Obrigado. Paulo, sobre o bueiro, o que está acontecendo com os bueiros hoje? Ele foi feito um aterro para quebra-galho, porque tem a primeira etapa, então eu inclusive trabalhei lá, então você tinha um acesso, então lá foi uma passagem de pedestre. E tem 2 bocas de bueiro lá, que elas estão no nível. Provavelmente aquilo lá era para ser, parece que consta que era para ser uma passagem, tanto de veículo quanto de pedestre. E não foi feito nada, está lá abandonado. E esse dia estourou, entendeu? Ele, não sei se a própria terra cedeu. Foram arrumados, só que eu fui lá, tirei uma foto, ele está com a boca aberta. Entendeu? Então ali o fluxo de mães com crianças é o dia todo. Então, e aí falta de iluminação, porque do lado é o açude que secou. E do outro é um bambuzal, é uma casa que ainda não sei se pertence lá, ainda tem uma casa. Então o fluxo de o bueiro que eu falo que está esse perigo das crianças ali. A gente notar aqui para pedir. Tá ok. Mais algum vereador?
Paulo, se tiver mais alguma coisa? Não, mas era isso mesmo, a urgência, né? Como ele fez o favor da coisa explicada do CEP, uma coisa que pudesse ser feita o açude. Paulo, nós agradecemos saúde. As suas reivindicações aí, vai ser encaminhado ao prefeito, tá? Em nome dos vereadores que quiserem assinar. Tá, então, nós vamos caminhar. Segunda-feira, nós fazemos um documento, um requerimento e vai em nome dos vereadores para o prefeito. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigado. Viu? Reaberto esse trabalho, peço para o meu secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Está presente, vereador Odair Pirinoto, João Henrique, Chaves, Claudinho, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Heberson, Rui, Fernando Betti, Claudinei Damalho, Tite, Gerson, doutor Ademir. Feita a verificação, havendo número legal regimental, vamos dar continuação na Tribuna Livre já esgotado, né? Encerrado o Tribuna Livre, passa a sessão para a parte destinada ao uso da palavra do grande expediente pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a ocupar a tribuna nesta noite. Não tem nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, solicito a recomposição das comissões permanentes, recompostas as comissões permanentes, suspenso trabalho regimentalmente por 15 minutos.